Olá! A conversa de hoje foi com Odete Maria Loureiro Ribeiro, uma assistente social que trabalha no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é Master em Gerontologia pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é colaboradora do blog Questões de Família e autora da página Quero um Mundo Melhor Agora, no Facebook, e deste livro, Adoção, Relatos de um Assistente Social e Entrevistas com Pais e Mães Adotivos. A conversa foi muito bonita, esclarecedora e eu espero que vocês gostem. Odete, primeiro eu queria te agradecer, quero te agradecer pela sua disponibilidade, por essa conversa que a gente está tendo, no qual você vai falar da sua experiência enquanto assistente social, enquanto pessoa que trabalha fora, que tem acesso direto à passabilidade da adoção. A primeira coisa que me interessou lendo seu livro é que você diz que a adoção não é algo simples. E eu queria que você contasse um pouco o porquê dessa percepção. Eu falo sobre isso porque, como eu conto, no livro eu já participei de uma fila de adoção, sou mãe adotiva, então sei como é que é essa espera e também participo da preparação, eu faço entrevistas, sou assistente social do fórum, então faço entrevistas com os candidatos, então sei como todo esse caminho até se chegar à decisão de adotar. E muitas vezes esse caminho ele é doloroso, porque primeiro o casal tem a intenção de ter filho pelo caminho biológico e não consegue, e alguns vão atrás de um tratamento, e esse tratamento muitas vezes é muito doloroso, ele é demorado, ele é caro, e aí pode não dar certo, aí tem a possibilidade de adoção. E há outras questões também, pessoas solteiras que não encontraram um companheiro, uma companheira, que querem também ser pai ou ser mãe, ou casais que são homoafetivos. Então, até que essas pessoas decidam pela adoção, demora um pouco. Nem a questão da sociedade, por mais que a gente tenha avançado muito mesmo, tem um avanço extremamente positivo que a gente não pode ignorar em relação à sociedade, mas ainda existe um olhar, frases, o preconceito da própria família, uma avó que fala, mas vai ser diferente dos meus outros netos. Então, até que a pessoa decida, demora. E quando ela decide, ela chega ao fórum achando que vai ser assim, amanhã. Ela entrou com a documentação, no dia seguinte, na semana seguinte, no máximo no mês seguinte, ela já sai com a criança. Não é assim. Então, se na adoção biológica a gente sabe que são uns 9 meses, às vezes até um pouquinho antes, e tem todo aquele preparo, é possível saber o sexo, existe, claro, a possibilidade da criança se parecer com o pai ou com a mãe, então tudo isso é da adoção biológica. Da adoção, não, desculpa, da gravidez biológica. Na gravidez da adoção, na espera pelo filho adotivo, são várias interrogações. Quando ele vai chegar? A gente não pode dizer, a gente não sabe. Então, por isso que é bem complexo, não é simples. Falando um pouquinho dessa coisa de gravidez biológica ou de adoção, eu vejo muitas pessoas comparando. Eu pessoalmente já escutei muito isso. Mas a adoção é como se você estivesse grávida. E eu não acho que seja. Justamente porque o tempo é diferente. Numa gravidez você tem 9 meses. Um pouquinho antes, se algum imprevisto acontecer, mas há 9 meses. E na adoção não. Na adoção tem vários momentos de espera. Tem o momento da espera do processo burocrático em si. Tem o momento de espera da fila. Então, assim, o que você acha dessa comparação de gravidez biológica, do tempo da gravidez biológica com o tempo de uma adoção? Isso acontece aqui? Você escuta isso? Sinceramente, assim, eu vejo que as pessoas, às vezes, elas querem forçar uma semelhança do filho biológico com o filho adotivo. Existem situações que são só da gravidez biológica e existem situações que são só da espera pelo filho adotivo. Eu escutei isso uma vez de uma pessoa numa entrevista. Essa pessoa é uma moça que ela é adotada,
eu achei muito legal. Ela falou assim, existem 3 formas de um filho chegar a uma família. Através da gravidez biológica, não, ela falou assim, através do parto, através da cesárea e através da adoção. São situações diferentes. A gente, né, é filho, ponto, né? Eu não tenho dúvida disso, é meu filho, ponto. Agora, a forma que ele chegou, né, o caminho da adoção é muito diferente de uma gravidez biológica. Falando um pouco agora da sua realidade de trabalho, qual é a realidade de trabalho de uma assistente social de um fórum? Olha, a realidade ela vai variando de acordo com o local, com a cidade, com o estado, né? Tem uma diferença grande aí. O que eu observo, assim, né? Não posso falar muito abrangendo, né? Muitas colegas, muitas comarcas e muitos estados. Mas com quem eu tenho mais contato, né? Pelas minhas observações, há uma queixa enorme dos assistentes sociais, dos psicólogos, do judiciário em relação ao excesso de trabalho, à sobrecarga processual. Na minha opinião, né, nós deveríamos trabalhar com menos processos para que nossos trabalhos fossem com maior qualidade. Chegam muitos processos com pedido de urgência que são realmente urgentes. Então, às vezes, um processo de adoção ou habilitação para adoção que não vem com pedido de urgência acaba esperando. E eu acho que processos de adoção, destituição do poder familiar, habilitação para adoção são urgentes também. Então eu acho que isso tem que ser repensado. Eu acho que deveriam ter mais profissionais ou profissionais que lidassem só com essa área. Por exemplo, no meu caso, né, a gente trabalha todas as varas. E atualmente eu estou sozinha no setor. A colega está inclusive doente, afastada por causa do excesso de trabalho. Está sendo muito comum. Muitas colegas assistentes sociais estão doentes em função. O nosso trabalho não é fácil, né? Nossa produção já não é fácil. E a gente está trabalhando com excesso, com prazos, né? Com urgências. A gente adoece. Então, são questões que precisam ser revistas. Eu perguntei porque eu fico com a impressão de que quando os pretendentes à adoção dão a entrada e ficam esperando ansiosos, o telefone tocar, pelas entrevistas e pelo fim da avaliação, há uma crença de que vocês só trabalham com adoção. Né? E tem uma gama de coisas que abrange, né? Tem aquela criança que está na rua, tem a criança que tem os maus tratos, tem a criança que foi violentada. Então, assim, tem uma série de fatores que vocês atendem, não só a adoção. Sim, e muitas como eu não atendem só criança e adolescente, né? Eu trabalho na vara da família, eu trabalho na primeira vara, eu trabalho na segunda vara, eu trabalho com pessoas com deficiência, com idosos, com interdição. Então, assim, é muita coisa para, às vezes, né, poucos profissionais, e por isso que talvez, né, as habilitações estejam demorando. Eu acho que a gente tem que realmente lutar, né? Acho que os grupos, principalmente os grupos de apoio à adoção, deveriam lutar para que as habilitações fossem mais rápidas. É claro que existe todo um preparo, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande durante as habilitações. Há pessoas que chegam, que elas não estão preparadas para adotar, elas estão com outras questões mais sérias que elas precisam ver antes de pensar em ter um filho, seja biológico ou adotivo. Então a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado durante o estudo que fazemos. Tem muita informação que a gente precisa passar de como funcionam as instituições de acolhimento, de como funciona a fila, de como funciona o Cadastro Nacional de Adoção. Então são questões importantes, a questão o que a gente tem em acolhimento. Quais são essas crianças e adolescentes que estão em acolhimento, né? Então, o perfil dessas crianças. Todo mundo já sabe, é muito falado isso na mídia hoje, que muitos chegam querendo uma criança branquinha, até 1 ano, bebê, né? E a gente sabe que nos abrigos, nas instituições de acolhimento, existem mais crianças pardas e negras, né? Isso não é à toa, né? Isso aí tem uma história do nosso país, né? Relacionado aí à história econômica, social, política, que faz com que pessoas
infelizmente ainda, né? As pessoas negras, elas ainda têm muitas dificuldades em função da própria história do país, né? E aí é importante que a gente esclareça tudo isso durante as habilitações. Não acho que nós, né, tanto os assistentes sociais quanto os psicólogos, devamos assim influenciar e tentar fazer com que a pessoa mude o perfil. Não acho isso adequado, eu acho isso desastroso, inclusive. Se depois de todas as explicações da realidade do abrigo, aquele casal, aquele solteiro, aquele casal homoafetivo deseja uma criança, bebê, recém-nascido, branco, ponto. É o desejo dele, a gente tem que respeitar, né? Muitos chegam aqui com uma questão assim, que eu quero participar de todas as fases. Sim, ele tem o direito de querer desejar, né? De querer participar de todas as fases. Alguns chegam com um pouco daquele preconceito, se eu pegar desde pequenininho eu vou colocar do meu jeito. Às vezes está com muita coisa da família lá, biológica. E aí a gente vai devagar, né? Explicando. E o mais interessante, que eu acho, assim, do processo, primeiro acontece isso, né, as entrevistas, até que saia, né, essas informações todas que eu estou explicando, aí depois saiu o certificado de habilitação. Nesse momento a gente organiza reuniões também, né, com os que estão na fila, e essas reuniões são ótimas, porque ali a gente convida pessoas que já adotaram da nossa própria fila para eles contarem como é que foi essa espera. É muito gratificante, muito enriquecedor esses encontros, porque os casais meio que falam, né, da angústia da espera, trocam, né, percebem que não são só eles que estão naquela ansiedade, então trocam. Alguns casais ali fazem amizades, tanto é que a gente tem aqui casais que adotaram irmãos, né, houve essa possibilidade de separar os irmãos, porque eram muitas crianças, para que o casal não levasse 3, 4, separaram os irmãos, e aí aqueles casais que já são amigos mantêm o vínculo fraterno daquelas crianças. Então essas reuniões com as pessoas habilitadas, elas são muito importantes. São reuniões feitas pela equipe do fórum, não grupos de adoção. Não. A gente até aconselha que eles procurem grupos, né? Que sejam grupos de apoio fora daqui, que às vezes tem coisas que eles querem, né? Criticar o nosso trabalho, e é delicado fazer isso, né? Com a nossa presença, querem questionar, e eles têm todo o direito de fazerem isso. Então existem essas reuniões que a gente faz aqui, pelo menos a gente está tentando hoje manter 2 reuniões por ano. Cada 6 meses. A gente queria até fazer mais, mas em função da nossa sobrecarga a gente não está conseguindo. Então a gente tenta fazer essas reuniões e tem essa finalidade da nossa própria equipe aqui, né, do judiciário, levar os assuntos de como é que estão, né, como é que a Cadastro Nacional de Adoção tem funcionado, como é que tem sido, né, quando a gente traz esses casais que já adotaram, como é que foi para eles esse período de adaptação. Então são ótimas essas reuniões, mas defendo muito que existam também esses encontros fora do fórum. Eu nunca tinha ouvido falar dessas reuniões feitas pela equipe do fórum. Eu sempre ouço indicações, né, ou até uma certa obrigatoriedade durante o processo da participação em grupos de apoio à adoção. Isso me faz pensar de novo numa questão que já foi discutida no blog, que não há regra, não há padrões no processo de adoção. E por um lado é uma pena, porque essas reuniões me parecem muito boas, então seria ótimo se todos os fóruns conseguissem cumpri-las. O que você acha dessa falta de padronização? De cada fórum trabalhar de uma maneira? Eu acho muito complicado, muito complicado. Vou dar um exemplo, né? Eu conheço profissionais da justiça que não fazem essa busca para os habilitados. Eles entendem que se uma criança da comarca onde esse profissional trabalha veio, né, com determinação para que se procure um casal, né, ou uma pessoa habilitada para aquela criança, esse é o trabalho daquele profissional. Eles não entendem, muitos não entendem ainda que eles também têm que fazer essa busca para os habilitados. Eles têm que entrar no CNA e fazer essa busca, porque funciona.
Então, assim, não tem essa padronização em relação ao trabalho dos profissionais. Há profissionais que não fazem reuniões, há profissionais que fazem reuniões, há profissionais que fazem a busca para os habilitados, há profissionais que entendem que só tem que fazer a busca para a criança da comarca. Há também, né, uma diferença nas comarcas em relação ao procedimento da alimentação do CNA. Isso é um problema sério que eu quero falar mais sobre ele, mas antes, né, disso eu quero falar dessa questão das comarcas. A comarca que surgiu, né, uma criança para aquele casal, supondo, né, um casal daqui de Valença foi buscar uma criança lá em Minas, numa cidade de Minas. Aí, o que aconteceu? Naquela cidade de Minas, o defensor não ia poder entrar com o pedido de adoção da criança. A criança ia sair em guarda, mas tinha que entrar com o pedido de adoção. Mas como o defensor daquela cidade estava defendendo, né, estava dentro do processo dos pais biológicos, o casal daqui de Valença tinha que levar o pedido de adoção feito por um advogado particular. Ou seja, eles tiveram que pagar um advogado para fazer esse pedido de adoção. Uma outra comarca, que eu vou até citar o nome, que eu achei ela muito bem organizada, foi a de Curitiba. Por quê? Porque o casal, um casal nosso aqui também foi buscar conhecer, né, umas crianças lá primeiro foram conhecer essas crianças lá em Curitiba. Houve um acompanhamento muito bem feito pelos profissionais da comarca de Curitiba, antes do casal chegar a Curitiba, durante a permanência do casal em Curitiba e depois o casal veio com as crianças de Curitiba. E o que me fez pensar, né, que isso deveria existir em todas as comarcas é que esse casal, né, que acabou adotando essas crianças lá de Curitiba, eles não precisaram de advogado para entrarem com pedido de adoção. Lá em Curitiba eles puderam entrar, eles mesmos, né, com a documentação de habilitados, eles puderam entrar com o pedido de adoção das crianças. Outra coisa, quando saiu, né, a sentença da adoção, a própria comarca mandou para Valença a sentença, a certidão original das crianças, a primeira certidão original para que fosse, né, feita uma nova certidão com a sentença aqui em Valença. Então, esse casal não precisou ir várias vezes, facilitou a vida deles. E é um gasto, né? É um gasto você ter que ir em uma outra comarca. Claro, quando o casal falar, eu posso me cadastrar em vários estados. Tudo bem, é um desejo tão grande que, né, quanto maior a quantidade de cidades e de estados, melhor. Mas, assim, se a gente puder também facilitar a vida, né, desses habilitados, para que eles não gastem tanto, eu acho que seria muito bom. Então, assim, eu acho que Curitiba deveria ser, sabe, o modelo lá deveria ser mais padronizado. Não sei se eu fui clara. Não, tá ótimo. Eu já tinha escutado falar que em algumas regiões do sul o processo de adoção é visto de uma outra maneira, né? Eles são muito mais... Eles já atingiram uma eficiência muito boa em relação a outras regiões. Você citou agora há pouco a questão do perfil, né? De que vocês não tentam, não querem mudar o perfil, né, desejado pelos pais. Eu acho isso muito importante, porque eu acho que isso de fato é pessoal, né, é do particular de cada um. Mas eu tenho duas questões em relação a isso, que assim, primeira, eu percebo que há um certo julgamento, de maneira geral, quando os pretendentes falam assim, eu não quero, não aceito crianças com alguma deficiência. Vem muito essas frases de, não, mas se você estivesse grávida, você não escolheria, você tem que aceitar o que vem. Concordo com isso, a gente não escolhe. Mas eu acho que a gente vai se preparando para isso, vai fazendo os anos e vai sabendo com uma certa antecedência se isso vai acontecer ou não. Então eu fico me perguntando até que ponto esse julgamento externo, né, não fora, mas das pessoas, sobre o perfil que os pretendentes escolhem, podem indiretamente fazer com que eles cheguem aqui com um perfil já alterado, para responder a uma sociedade. Eu sou uma pessoa boa, então eu não posso falar que eu quero uma criança que tem alguma deficiência.
Olha, a gente tem muito esse cuidado. Quando alguém chega aqui com um discurso da pena, coitadinho, eu vou ajudar, eu vou estar contribuindo com a sociedade, a gente já tem um outro olhar para esse candidato. Porque ou é desejo dele, né, a adoção, porque caridade é outra coisa, né? Ele vai utilizar essa generosidade dele de outra forma. Quem chega aqui tem que estar realmente com a intenção de ser pai e ser mãe. Né? Não dá para ser pai e ser mãe por pena. Claro. Né? E essa questão da criança com uma doença crônica, né, ou com uma deficiência, não tem como a gente querer obrigar, né? Assim, tem coisas absurdas que eu já ouvi também, sabe? Não tem que escolher. Tem que escolher, é da adoção. Você tem essa opção de escolher. Nós temos aqui um psicólogo, Jane, eu gosto muito de trabalhar com ele. É muito bom quando você trabalha com um profissional comprometido, estudioso. Ele sempre fala isso, ele fala, olha, é da adoção poder, ele tem esse espaço de falar o perfil que ele deseja. Então, vamos respeitar isso. Então, assim, eu não contribuo com esse sentimento de culpa que a sociedade tenta colocar em quem está habilitado, em quem está esperando na fila, que ele não tem esse direito ou essa não sei qual seria a palavra, né? Mas tem esse direito de escolher. Ele tem sim esse direito. Ele tem sim o direito de dizer que ele não tem condição emocional, social, financeira de adotar uma criança com deficiência. Então, eu participei agora há pouco tempo de uma adoção de uma criança com deficiência. Foi assim, muito especial, porque primeiro que todos nós, né, que conheciam a história dele, né, do fórum, do abrigo, pensávamos que ia demorar muito. E a gente estava assim, será que vai acontecer? Será que ele vai ser adotado, né? Tinha a questão da idade, que já estava chegando aos 5 anos, tinha a questão da deficiência, que também não está muito clara, né? Ele tem dificuldade para falar, ele tem dificuldade para andar, a gente não sabe da questão se ele vai aprender ou se não vai aprender. Então era uma situação assim, muito indefinida. E é claro que à medida que a gente ia telefonando, né, para as pessoas do cadastro, ia dando essa situação, esse quadro indefinido, as pessoas se assustam, né? Natural. Então, dentro do Cadastro Nacional de Adoção, nós não encontramos alguém que tivesse interesse em conhecê-lo. Aí qual foi a ideia? Vamos ligar para as comarcas da região. Quem sabe falando nessas reuniões que acontecem, né, com os habilitados, alguém se interessa. E mais rápido do que a gente esperava, foi falado lá numa reunião, né, de uma cidade próxima aqui, sobre esse menino, que ele já estava disponível, e um casal lá escutou, já ficou assim interessado, já ligou para cá, quis saber detalhes, pediu para vir visitar, e essa criança hoje foi adotada. Ele quando saiu do abrigo, ele estava em cadeira, andando, né, ainda em cadeira de rodas, e ele entrou aqui na minha sala, né, quando saiu a adoção, dando uns passinhos meio vacilantes, mas já está andando. Eu não entendia nada do que ele falava, e quando ele veio aqui eu já estava entendendo. Esse casal, né, esse pai e essa mãe, eles já conseguiram uma rede, assim, pelo que parece muito boa, a rede profissional que eles conseguiram para essa criança, ele já está desenvolvendo muito. Então, foi uma história, e é uma história linda. Você entende? Então, assim, foi um caminho natural, né? Não acho que a gente teria que impor a ninguém lá conhecê-lo. Por isso que está dando certo. O pai e a mãe dele apareceram. Você fala de um caso de adoção no seu livro, você está falando, eu estou tentando lembrar qual mas de uma família que adotou irmãos e um deles tinha alguma deficiência, acho que de aprendizagem, e depois da adoção, essa deficiência foi, né? Foi um casal afetivo que eles adotaram 5 crianças que eu fiz uma busca, né, no CNA. Nessa época eu tinha poucos processos, então eu tive um tempo de fazer uma busca assim, de semanas, porque eles fugiam, né, ao perfil. Começava, se eu não me engano, com 8 e terminava com 2 as idades, né? A mais velha com 8 e a mais novinha com 2. E negros, e o de 5, ele tinha era um problema neurológico que também não estava definido ainda. Ele às vezes ele mesmo se agredia, ele batia
batia com a própria cabeça contra a parede, que tinha dificuldade de aprender. E aí eu sei que fazendo essa busca, né, o que eu fiz? Eu fui telefonando para vários casais que queriam 3, 2 crianças. E aí, por fim, eu consegui, né, entrar em contato com esse casal que queria 2 crianças, falei que eram 5, se eles não tinham intenção de aumentar um pouquinho, né, essa intenção. Mas aí foi muito interessante que eles aceitaram uma foto, né, nós mandamos a foto por e-mail, e eu sei que eles ficaram encantados com a foto. Aí já mudaram de ideia de 2 para 5, quiseram me conhecer, né. E essa história é muito bonita, porque foi uma situação muito delicada, numa cidade muito pequena, a comunidade ficou muito contra quando soube, né, que os 5 poderiam ser adotados por 2 homens. E aí, né, teve um cuidado da coordenação do abrigo de quando eles foram lá conhecê-los, de não falar que eles eram candidatos, de falar que eles eram funcionários da prefeitura. E um deles, né, um desses 5 aí, olhou pra eles e falou assim: eles não são da prefeitura não, isso aí é meu pai. E os 5 já juntaram no casal lá e já foi aquela emoção, todo mundo chorou no abrigo. Foi um encontro mesmo. Foi lindo isso. E aí esse menino, depois de um tempo com esse casal, ele parou de tomar o remédio que ele tomava, né, receitado por um neurologista, parou de se machucar e tá bem na escola. Então o amor ali foi o remédio que faltava. Sobre o perfil ainda, uma outra questão que eu tenho é assim, os pretendentes têm que preencher o perfil. E aí, quando você fala em preencher, o que você pensa é que você vai ter que dizer se você quer menino, menina, qual a idade, qual a raça, mas tem muito mais a ser preenchido, né? E não é um questionário fácil, é um questionário que diz se você aceita um filho que tenha sido violentado, que tenha sido proveniente de estupro, ou que venha de pai ou mãe drogadito, que venha de pai ou mãe com HIV positivo, ou que tenha negativado o HIV da criança. Então, assim, tem uma série de pormenores nessa escolha que não parece fácil. A equipe, eu não sei se assistência social ou se o psicólogo, há um apoio na hora dos pais preencherem esse questionário ou não? Isso já vem preenchido de casa? Não, olha só, como você bem falou, não existe uma padronização, né? Nós não temos esse questionário aqui. Nas nossas entrevistas, a gente vai... Não tem esse questionário. Não, nós vamos perguntando, né, essas questões. Você, qual seria a sua pretensão, né? Vocês pretendem criança até que idade? Isso depois que a gente até vai deixando isso mais pro final, sabe? Primeiro a gente fala da realidade, né, dos abrigos, a realidade das crianças, né, de algumas experiências. Quando a gente chega na parte do perfil, é muito interessante, porque quando no primeiro momento que a gente orienta a documentação, às vezes a pessoa na ansiedade já vai falando, eu quero criança assim, e depois das entrevistas a gente já percebe que aconteceu uma mudança, né? Então as entrevistas elas são importantes porque às vezes acontece, né? Não forçando, mas às vezes acontece no próprio casal mudar esse perfil. Então, assim, a gente pergunta cor da pele, a gente pergunta a idade, a gente pergunta se aceita irmãos, a gente pergunta se aceita criança com deficiência, com doença crônica ou com doença tratável. A gente esclarece que doença tratável é muito comum, né? Porque a criança tem problemas respiratórios geralmente, até em função do emocional, né? Então, são perguntas que a gente faz e não coloca para eles responderem assim no questionário. A gente vai trabalhando essas perguntas nas entrevistas. E já aconteceu também assim, de comigo, um tipo de perfil, e quando vai para o Jânio psicólogo, esse perfil muda. Porque sai daqui, né? A gente sempre orienta, olha, entra em site, entra em blog, a gente disponibiliza alguns textos, leia esses textos, conversa em casa, conversa com pessoas daqui da cidade que já adotaram. E aí, às vezes, por causa dessa procura, né, dessa busca,
contatos que aquele pretendente ainda não teve, e depois vem já com uma mudança. E outra coisa que a gente fala muito, sempre faço questão, tanto eu quanto o Jânio psicólogo, vocês podem mudar esse perfil a qualquer momento. Ligou para mim, por exemplo, saiu a habilitação, saiu o certificado de habilitação. Hoje, segunda-feira, quis mudar, liga aqui pra gente que a gente faz essa alteração do Cadastro Nacional de Adoção. E aconteceram já muitas vezes, depois das reuniões de habilitados. Quando, por exemplo, até esse casal que adotou em Curitiba, que eles adotaram uma criança mais velha, uma mais novinha e uma mais velha. Eles vieram, contaram como é que foi, emocionados, né, que estavam assistindo se emocionar. Então, no primeiro momento eles falaram assim, as crianças ficaram fora, depois as crianças entraram, apresentaram as crianças. Eu sei que depois desse relato deles tão apaixonante, tão emocional, sabe? Vários vieram procurar a gente querendo mudar o perfil. Então, esse contato com pessoas que já adotaram, ele mexe com quem está na fila. Falando um pouco de irmãos, no seu livro tem alguns relatos de processos de adoção que houveram a separação de irmãos, desde que houvesse o comprometimento de que esses laços não fossem cortados. Tem dado certo essa experiência? Você tem tido bastante experiência? Sim. Eu não conheço, né? Eu desconheço algum que não tenha dado certo, felizmente, né? Inclusive eu ando assim muito impressionada porque eu tenho participado, acompanhado de adoções tardias e que assim, a gente orienta que é muito provável que essa criança vai te testar, vai dar trabalho até que ela tenha confiança e tenha aquela certeza que ela não vai ser devolvida de novo para o adulto. Ela te coloca em teste, né? Ela apronta muito. E eu tô assim, me surpreendendo com várias adoções tardias que essas crianças não estão aprontando, não estão botando os pais, né, em teste e que tem dado muito certo. Participei de uma adoção sim, que a menina já era bem mais velha, ela tem, na época ela tinha 12, ela vai até fazer 15 agora, o aniversário dela de 15 anos. O casal, o guardião, se assustou muito com ela no começo. Eles levaram ela e uma irmã. Ela tinha 12 ou 11 na época, e a irmã 4. Eram 4 crianças. Um casal levou 2 meninos de 5 e 7 e um outro casal levou a menina de 11 e a outra de 4. Se eu não me engano, eram essas idades. E aí eles se encontram sempre em festas de aniversário, Natal. A cidade é pequena, né? Não é muito grande, eles acabam se encontrando em praça. Mas a menina de 11, ela apresentou bastante dificuldade, ela teve muita dificuldade, porque ela já tinha presenciado muitas situações difíceis, né? Com os pais, com a família biológica. Então ela era uma menina bem mais sofrida. Então ela teve muito medo de ser amada, muito medo. E ela teve muito ciúme da irmãzinha de 4, que a irmãzinha de 4 tem 4 anos, deitava no meio do casal, e ela já grande, já uma mocinha, né, que ela é muito alta, não podia pular no colo, né, do guardião. Então ela regrediu, ela brigou, ela arrumou muita confusão. Mas nós acompanhamos, né, tanto eu quanto o Jânia, e assim, menos de um ano ela começou a mudar, né, a deixar ser amada, né, e a mostrar o tanto que ela queria ser amada. E hoje ela está assim, brilhante na escola. Os pais vieram até convidar a gente aqui eles convidaram o Luiz, né, a equipe para o aniversário dela de 15 anos. Ela está linda, ela até assim, ela parece que ela desabrochou, tá? Ela ficou mais bonita, ela parece outra menina. Então foi uma história que deu trabalho, mas que ela está muito bem. Era isso que você queria saber? Essa pergunta foi sobre essas separações, né? Exatamente. Não funciona muito bem. Eu não tenho, eu não acompanhei, né? Claro que pode acontecer, né? Mas eu realmente, felizmente, eu desconheço. Que bom. Te ouvindo falar, eu fico com a sensação de que no meio de um turbilhão de coisas, de processos, de trabalho, aqui de fora vocês conseguem pensar caso a caso, conseguem estar
atento a caso, na particularidade de cada um. Tô certa, é possível isso? Porque eu fico me perguntando como que... eu acho que tem que ser o caso a caso. Se não for, mas eu fico pensando como é possível tornar isso real na loucura do dia. É muito difícil, é um desafio diário. E por isso que é importante uma boa equipe, porque um chama o outro, sabe? Quando meu colega, né, o Jânio, percebe que eu tô assim, tentando dar conta de 5 ao mesmo tempo, ele falou: Odete, você vai calma, um de cada vez, seu trabalho não vai ser bem feito. Então quando ele percebe que eu estou falhando, ele me avisa, ou o contrário, eu aviso. A gente faz um grande esforço para tentar olhar casa a casa. A gente faz muito estudo de caso e a gente vai atrás de profissionais que são mais experientes, que a gente tem supervisão. Eu tento, né, também buscar. Eu faço análise, eu procuro profissionais, né, do serviço social mais experientes que eu. Várias vezes eu fiz isso nas minhas dúvidas. Tem que fazer esse esforço. Mesmo, assim, eu já adoeci, né, mais de uma vez por causa dessa minha dedicação, né, eu sou muito dedicada, mas eu não me arrependo, porque se eu não fizer assim, eu prefiro sair daqui. O nosso trabalho é muito importante. A gente está lidando assim com histórias, né? Com histórias que fazem, né? O nosso trabalho faz uma diferença na história dessas crianças. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cadastro nacional. Em março eu vi uma notícia de que o cadastro nacional estava sendo modificado, estava entrando um novo cadastro nacional que facilitaria a busca. Isso aconteceu, isso está acontecendo. Conta um pouquinho desse cadastro nacional pra gente. Olha, eu acho que eles devem estar fazendo essa mudança ainda, né? Houve um anúncio de que essa mudança começaria em março. Quando houve o anúncio, eu estava de férias. Quando eu retornei, dia 25 de março, eu fui atrás dessa mudança, né? Curiosa e ansiosa por ela. E descobri, assim, que tinha acontecido uma mudança boa, que era, assim, você leva, antes desse anúncio da mudança, você levava nas buscas um tempo muito grande, impossível, na situação nossa profissional, de fazer uma boa busca, de fazer a busca correta sempre, para os habilitados. Humanamente impossível, porque você colocava lá o perfil de um pretendente. E aí saíam lá 80 crianças. Cada criança com não sei quantas ocorrências. Aí você tinha que entrar em cada criança, cada ocorrência. E aí no meio daquelas 10, 12 ocorrências tinha lá um aviso: ó, liguei para a comarca, a criança já está em guarda com o casal da própria comarca. Então, uma desorganização. Essa questão de ser avisado no CNA que a criança já está em guarda e aquela criança permanecer ali como disponível. Às vezes a própria comarca não alimenta que houve uma mudança. Por exemplo, a criança estava lá, sem ocorrência nenhuma. Eu ligava, criava uma expectativa às vezes para o pretendente aqui da comarca, ligava e quando eu ligava, não, ela já saiu, já tem um tempo, já está quase sendo adotada, já está em estágio de convivência. Então, quer dizer, há uma desorganização das comarcas, talvez por falta de tempo, né? Quem faz isso às vezes não tem tempo de fazer bem feito. Há uma falta talvez de treinamento, né? De quem faz essa alimentação. Tem lá um aviso de como é que se faz, mas às vezes as pessoas não têm tempo de olhar com calma isso. E aí estava realmente muito difícil fazer uma busca bem feita, muito difícil. E aí quando eu voltei em março, eu tive a surpresa de uma busca, né, que eu levaria mais de um mês fazendo, provavelmente. Se eu ficar só por conta disso, eu provavelmente levaria mais de um mês. Em uma hora eu fiz uma busca para quase 15 pretendentes. Porque você colocava lá o CPF, né, do candidato e já saía uma notícia: olha, não há crianças para esse pretendente, para o perfil desse pretendente. Então você não precisava ficar indo procurando criança por criança. Por outro lado, eu já fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, mas é bom ter um acesso a essas crianças que estão disponíveis, porque às vezes, né, dá pra gente fazer essa situação de dividir os irmãos. E aí descobri que tinha um caminho para isso. Mas um caminho assim, de você colocar lá, né, os dados
perfil da criança, apareciam as crianças, mas continua ainda a desatualização de crianças com as ocorrências e com a falta de atualização da situação atual da criança. E aí, ontem fui fazer uma nova busca e aí voltou o que era antes. Em vez de colocando o CPF do habilitado, já saía aquela notícia que não havia pretendente, que isso era fácil e rápido, saiu de novo a relação daquela quantidade de crianças para aquele casal, então você tem que entrar de novo, criança por criança. Então isso tem que mudar porque humanamente não é possível a gente fazer esse trabalho. E a organização do CNA, o CNA é algo maravilhoso. Eu sou muito feliz com o CNA, eu elogio muito o CNA porque eu participei da fila antes do CNA. E era dificílimo você ter que ir de comarca em comarca levando a sua documentação. Cada juiz pedia um tipo de documentação. Era muito difícil, era muito mais demorado, muito mais complexo. Com o CNA facilitou demais. Você ali se habilita em vários estados, lá da sua cidade, você fala os estados que você pode ir. Então isso foi muito bom. Mas o CNA precisa urgentemente ser atualizado, ser repensado. Essas crianças que estão ali disponíveis, se não estão mais disponíveis, tem que mudar, tem que ter uma coloração diferente, ou tem que sair do CNA para facilitar a busca. Deu para entender? Deu, tá ótimo. Tem alguma coisa mais que você quer falar sobre a adoção? Algum tempo que talvez eu não tenha pensado, não tenha perguntado? Enfim, tem alguma coisa mais que você queria falar? Eu queria falar, por exemplo, há uma divergência em relação a se visitar abrigos ou não se visitar abrigos. Há uma divergência sobre isso. Eu sei que tem abrigos que o juiz determina que não pode haver visitas. Entendo, inclusive, essas determinações, porque antes ia todo mundo na casa, né, na instituição de acolhimento, e aí iam pessoas, né, que não são habilitadas, e pessoas, às vezes, de diversas religiões, e criavam uma expectativa naquelas crianças, e aquela pessoa, às vezes, não estava preparada. Então, realmente, as crianças ficavam muito expostas, né? Então, é correto que existam regras para essas visitações. Só que eu acho que hoje existe um outro extremo, né? Há abrigos, há instituições de acolhimento que os próprios habilitados, né, que já têm o certificado de habilitação, não podem visitar. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que os habilitados à adoção, bem orientados, né, e com um profissional muito bem também informado sobre a situação de cada criança daquele abrigo, eu acho que essas visitas elas funcionam. Conheço muitas pessoas que foram visitar, né, uma criança com determinado, pessoas habilitadas que foram visitar determinada instituição, tinha um perfil, né, determinado ali desejado, e chegando lá encontrou o filho que tinha um perfil totalmente diferente. Então essas visitas elas são interessantes, ali você pode realmente ter um encontro, né, muito bonito, e quando a criança te encontra, o casal encontra, eu acho a história mais bonita ainda, né? Então eu acho que essas visitas dos habilitados aos abrigos, às instituições de acolhimento, elas deveriam acontecer com toda a cautela, com toda, né? Porque assim, às vezes o casal chega, né? O pretendente chega e aquele funcionário do abrigo não está bem informado, e aí o pretendente fica doido com uma criança que está lá de 4, 5 anos. Quando vê que aquela criança ainda tem a possibilidade de ficar com a avó, a situação dela não está ainda, né? Fechada. Então tem que ser assim, um profissional do abrigo muito bem informado sobre a situação processual de cada criança. E aí, quem sabe, né, numa visita dessa, uma criança mais velha, de 8, 9, 10 anos, 11, 12, 13, 14, é adotada. Isso pode acontecer, mas essas visitas precisam acontecer também. Te ouvindo, o que me ocorre é que quando você está na fila, você fica ansioso esperando o telefone. Aí o telefone toca, olha, tem aí uma criança que está no perfil, quer conhecer? Eu acho que esse casal, ou essa pessoa sozinha, vai para esse amigo, ao mesmo tempo cheio de expectativa e ao mesmo tempo cheio de medo de não rolar aquele encontro, né? Porque a gente escuta muito, você começa a ler depoimentos de quem adotou, todo mundo faz referência a esse encontro, né? Você vai saber quando
E o quanto isso não necessariamente existe quando você vai nesse tratamento. Claro que você vai com expectativa, mas você não vai com o peso do medo de se eu não gostar da conferência. Eu vou poder dizer que eu não gostei, ou a equipe vai achar ruim e não vai mostrar uma criança. Eu acho que me fez pensar nisso. Mas essa sua preocupação ela é muito importante, ela é real, né? Todos que vão com essa preocupação. Será que depois vão me tirar do CNA se não acontecer lá um encantamento? Isso é muito importante ser bem cuidado. O que eu digo bem cuidado? Na minha opinião, na opinião tanto minha quanto da equipe aqui onde eu trabalho, entendemos que receber um telefonema, receber um e-mail, eu acho que tem que ir até a equipe que fez a sua habilitação para pedir uma ajuda nesse momento. Porque quando você recebe uma ligação, vem aqui no Mato Grosso do Sul buscar a criança ou conhecer, buscar não, primeiro é um contato, vem conhecer a criança. Eu acho que quem recebe esse telefonema fica tão emocionado que não consegue lembrar de determinadas perguntas importantes. Então, por isso que nesse momento eu acho, olha, nós queremos sim, nós estamos interessados, mas eu vou até a equipe do fórum que me habilitou para que eles entrem em contato, o assistente social, o psicólogo vai entrar em contato com vocês para a gente conseguir continuar amarrando essa nossa visita. E aí que eu acho muito necessária a nossa intervenção, porque aí a gente vai perguntar, olha, como é que está a situação processual? A criança realmente já está destruída do poder familiar, como é que vai ser essa visita, qual seria o dia mais indicado, quem é que vai estar aí esperando esse casal, aonde esse casal pode ficar, até uma orientação onde que vocês podem, qual hotel vocês podem ficar, se acontecer um encantamento naquele momento, eles podem na segunda-feira procurar quem no fórum. Então, essas perguntas, essa preparação para essa visita, sabe, assim, já aconteceu, infelizmente, de uma pessoa, que eu conheço, ter saído assim muito na ansiedade quando recebeu esse chamado. Essa pessoa pretendia adotar uma criança saudável, recebeu uma ligação, dizendo, olha, tem uma criança aqui com seu perfil, ela foi até a cidade onde estava essa criança, chegando lá a criança tinha uma deficiência. Então foi uma situação muito constrangedora, foi uma situação bastante difícil. Então é importante que eu, na nossa opinião, receber o telefonema, se não tiver muito acesso, tiver dificuldade de ir até o fórum, porque às vezes a equipe está muito sobrecarregada, se acalme, liga para alguém, entendeu? E fala que você vai ligar de novo, pensa lá em todas as perguntas necessárias, e liga depois com mais calma no dia seguinte. Então, amarre muito bem amarrado essa visita, porque o casal, ou a pessoa habilitada solteira, ela tem todo o direito de chegar ao abrigo e de não ter esse encantamento, assim como a criança. Acontece, eu conheço um casal que foi visitar uma criança de 5 anos, a criança parecia que tinha visto um fantasma quando viu o casal. Então, assim, isso pode acontecer, Então, tem que ter esse preparo. Bom, obrigada. Foi ótimo, pelo menos para mim, super esclarecedora, e eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço, e assim, parabéns pelo seu trabalho, eu acho que seu blog vai fazer a diferença, sinceramente eu acho. Obrigada. Pode comigo.